Olá, meu povo abençoado, tudo bem com vocês? Aqui é a pastora Melina Figueiredo e nós estamos na nossa sexta aula da nossa série Identidade. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a nossa essência. Qual é a nossa essência? Qual é a sua essência? O que há dentro de você? Quem você é? Quem nós somos? Quem eu sou? São perguntas muito importantes. Ontem, na aula passada, o pastor falou a respeito de sermos imitadores de Cristo. E se nós somos imitadores de Cristo, como filhos, aquele filho que copia as coisas que o pai faz, aquele filho que imita o pai, que quer ser igual, que calça o sapato do pai e anda pela casa, né? E se nós somos isso, cristãos, se nós falamos que nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos, nós devemos produzir obras de pequenos cristos, produzir obras de cristão verdadeiramente e não de ímpio. Então as nossas atitudes, elas falam muito mais do que as nossas palavras. Aquilo que a gente faz mostra exatamente o que tem dentro do nosso coração, do nosso interior, quem é a nossa essência de fato. E aí eu quero ler com vocês em Tiago capítulo 3, o versículo 11 e o 12, que diz assim: Acaso pode jorrar do mesmo lugar, da mesma fonte, água doce e água amarga ou salgada? Versículo 12. Acaso, meus irmãos, poderia a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Tampouco a fonte de água salgada não pode dar água doce. Amém? Então, nós vemos o seguinte, não tem como trazer aqui para o nosso contexto, né? Quando ele fala a respeito da videira, é um pé de uva, a figueira é o pé de figo. As nossas figueiras aqui do Brasil não produzem figo, né? Então, vamos trazer para dentro do nosso contexto. Será que um pé de laranja pode produzir tomate? Fala sinceramente, é possível isso acontecer? Não, porque não faz parte da essência. Um pé de laranja vai produzir laranja e um pé de tomate vai produzir tomate. Quando nós falamos que nós somos cristãos, o nosso fruto, aquilo que nós produzimos, ele precisa ter a genética de Cristo. Se nós somos cristãos, a nossa obra não pode ser obra de ímpio. As nossas obras, aquilo que a gente faz, não tem a ver com aquilo que o ímpio faz, mas com aquilo que Cristo faz. E aí eu quero ler com vocês em Gálatas capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 25, que diz assim: as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazei as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas quem sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E as obras da carne são conhecidas. Parando aqui um pouquinho. Aqui ele fala, né, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Gálatas, ele fala a respeito dessa militância. Ele fala a respeito da batalha que há entre a nossa carne e o nosso espírito. E aí ele diz assim: as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e outras coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que cometem tais coisas. Olha que interessante. Aqui está nos alertando sobre as obras da carne, as coisas que nós temos a tendência a fazer, uma predisposição humana de fazer essas obras da carne, que são pecados. E lembra que nós falamos a respeito de que nós somos herdeiros de Adão e Eva, herdeiros do pecado, nós nascemos no pecado, e que Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Essas obras aqui, elas são da natureza humana, elas fazem parte do pecado que todos os dias Satanás ele nos incita a cometer. E como nós nascemos corrompidos com Deus, através de Adão e Eva,
Nós temos uma predisposição, uma tendência muito grande a cometer esses pecados. Só que aqui a palavra diz assim, ó, mas se sois guiados, lá no versículo 18, tá? Gálatas capítulo 5. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Então, não é isso, nada disso aqui pode nos corromper. Quando nós estamos na presença de Deus, ó, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então, nós sabemos que existe uma batalha dentro de nós todos os dias, da nossa carne, as nossas vontades, as tentações, contra o Espírito de Deus que habita em nós. Você lembra nas aulas anteriores que eu falei que o Espírito Santo, ele está conosco todos os dias para nos lembrar da palavra dele, nos ensinar. E ele acende sempre aquela luzinha de alerta quando a nossa carne quer cometer o pecado. Então, existe uma batalha dentro de nós. Quando nós queremos cometer um pecado, no fundo, a gente sabe que tem aquela vozinha falando: não, não pode, tá errado, não faça isso. Essa luzinha de alerta é o Espírito Santo e existe sempre essa batalha dentro de nós. E aí, o apóstolo Paulo, ele fala que as pessoas que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado com quem nós somos. Se nós estamos reconciliados através de Cristo e preparados para a eternidade com Deus, nós precisamos renunciar à nossa carne, às obras da carne e viver pelo Espírito. E aqui no versículo 22 em diante fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Entende? Para fazer o bem, para fazer aquilo que é certo, não existe uma lei, nada nos proíbe, né? Mas para fazer aquilo que é errado, existe uma lei, né? Existem regras. E ali, quando ele mostra 9 pedacinhos desse fruto do Espírito Santo, e ele diz assim, ó, no versículo 24: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Se nós temos a identidade de filho, nós temos que ter o DNA de Cristo em nós. As nossas obras não podem ser de ímpio. Se nós fomos resgatados por Cristo, nós somos embaixadores, nós estamos preparados para viver a eternidade com Deus, reconciliados. Nós vivemos no Espírito Santo, então nós não podemos manter as obras da carne, as obras de um ser humano carnal, porque aqui diz assim, aquele que é de Cristo já crucificou a carne com as suas paixões, as suas concupiscências. Então, tudo isso precisa ser sacrificado dentro de nós e vivermos para produzir o fruto do Espírito. Quando nós falamos o fruto do Espírito, nós entendemos o seguinte: são vários pedacinhos, mas é apenas um fruto. Não podemos dizer que temos o Espírito Santo se não conseguimos produzir o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo tem vários gomos, como se fosse uma poncã. E numa poncã com vários gomos ali, ele fala sobre 9. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Cada partezinha dessa, cada uma dessas partes, né, das 9 itens do fruto do Espírito é como se fosse um gomo. Vamos supor que você fala assim, não, eu tenho amor, mas eu não tenho bondade em mim. Eu não tenho mansidão, eu não tenho domínio próprio, tudo eu estouro, eu brigo, eu xingo. Aí que significa que o teu fruto não está completo, o teu fruto está podre. Tem algo errado no teu fruto, tá faltando gomo, talvez tem gomos bichado, podre, e vai cair e não vai produzir, entende? Então, nós precisamos ter muito cuidado com o fruto que nós estamos produzindo em nós. Talvez o nosso fruto ainda esteja pequenininho, mas nós precisamos nos prevenir para que ele cresça, né, em todos os âmbitos, com todos os gominhos certinhos, e que seja nutritivo, que seja um fruto saudável, que seja um fruto digno de uma boa colheita. E aí, nas próximas aulas, nós vamos estar falando separadamente sobre cada gominho desse fruto do Espírito.
E a pergunta que eu deixo para você hoje: como é o seu fruto? O que você produz? Quais são as obras que você tem produzido? Será que você tem produzido obras da carne? Ou será que você está conseguindo produzir um fruto, o fruto do Espírito, com esses 9 gominhos, com todas as características que faz com que você mostra no teu fruto o teu DNA? Qual árvore você é? Que tipo de produto você tem produzido? Qual é a sua essência de fato? Muitas vezes nós somos provados em certas situações e nós não compreendemos, e quando a gente vê, a gente já praticou uma obra da carne. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós vamos estar falando nas próximas aulas sobre cada pedacinho desse fruto, e eu quero estar trazendo exemplos de Cristo para que você entenda situações que Jesus passou e que ele estava sendo testado, sendo provado, e ele conseguiu produzir esses gominhos aqui desse fruto do Espírito. Porque ele estava sempre conectado com Deus e ele estava sempre fazendo a vontade do Pai, sempre fazendo as coisas do jeito certo. E por mais que teve momentos em que ele tinha tudo para fazer errado, ele não fez. E nós, muitas vezes, ficamos nos justificando. Muitas vezes nós queremos ficar falando assim: ah, mas eu fiz tal coisa porque fulano me provocou. Ah, porque ciclano. A gente fica dando desculpas para não fazer o certo. Às vezes a gente fica dando justificativas para as coisas erradas que a gente faz, sendo que Jesus ele nos chama para ser diferente. Ele nos chama para destruir dentro de nós toda a carnalidade, crucificar a nossa carne e viver pelo Espírito. Então isso é uma escolha pessoal. Nós fomos chamados por Deus para ser reconciliados com Deus, só que nós não somos obrigados. A partir do momento que a gente fala, eu sou cristão, o que nos leva a falar que a gente é cristão? Só porque está indo numa igreja, talvez está frequentando uma comunidade, será que isso é suficiente? A gente falar, olha, eu me batizei, eu estou em tal igreja, isso não é o suficiente. É importante você se batizar, congregar em um lugar, ter um grupo de pessoas com quem você serve a Deus? Sim, é muito importante, mas não é suficiente. Porque não adianta você ter uma carteirinha de membro de uma igreja, fotos do seu batismo, do dia que você se batizou, que você decidiu por Jesus, e as suas obras serem obras da carne. Entende? É uma necessidade de produzir realmente o fruto do Espírito. E para a gente fazer isso, nós precisamos entender que não tem como ser cristão e ter obras de ímpio. Não existe isso. Não tem como ser um pé de laranja e produzir tomate. Ou a gente produz obras da carne, ou a gente produz o fruto do Espírito. Então fica com essa palavra, que você possa meditar em como têm sido as suas atitudes, como você tem mostrado que você é realmente um cristão, como você tem mostrado a sua essência no momento de luta, de provação ou de tentação, como que você tem reagido? Será que você tem uma tendência que você está indo para o lado da carne ou você está indo para produzir o fruto do Espírito? Isso é uma escolha pessoal. Nós estamos aqui para escolher. Quando Jesus ele fala assim, aquele que quer vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Eu não lembro onde está escrito, não preparei isso, veio agora aqui na minha cabeça. Cada um de nós tomar a nossa cruz e seguir. Quer dizer que nós temos algo a fazer. A salvação ela é gratuita, nós vivemos pela graça. Aquilo que Jesus fez por nós na cruz, nós não pagamos por isso. Só que carregar a nossa cruz, fazer escolhas, renunciar ao pecado, renunciar à nossa carne e produzir o fruto do Espírito, isso sim é uma escolha nossa. Depende de nós. Não adianta eu só falar assim, não, mas Jesus já me reconciliou com Deus, eu tenho a minha salvação, eu vou para a eternidade com Deus, eu vou ser eterno com Deus. E se eu estou escolhendo as obras da carne, então é incompatível. O mínimo que eu posso fazer, a minha parte, é renunciar às obras da carne e produzir o fruto do Espírito. Amém? Então, na próxima aula, a gente vai estar falando, nas próximas aulas, né, separadamente, sobre cada item desse, cada gominho dessa poncã chamada o fruto do Espírito, ok? Deus abençoe vocês, até a próxima aula, um abraço.